Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje é da playlist do time do Mistura Futebol Feminino, beleza? Vamos lá? Pessoal, vai ter aqui, certo? Vou mostrar no vídeo que teve algumas fotos e teve alguns vídeos. Tivemos alguns vídeos, certo? Muito poucos vídeos. Não me lembro se foram uns 3, 4, 5 vídeos, mas tivemos poucos vídeos. Mas nos próximos a gente tentará mostrar mais vídeos de como funcionou os treinos, tá? Mostrar, explicar o que eu passei nos treinos, né? Os trabalhos que eu falei para vocês. E vai ter os vídeos mostrando um pouco desse trabalho. Nesse primeiro a gente não teve muito, tá? O que a gente teve é bastante fotos, então vai ter bastante fotos sobre esse primeiro encontro, nesse primeiro trabalho de eu como treinador da equipe, de apresentação da equipe. A resolução não estava muito boa das fotos, mas a gente vai começar a trabalhar sobre esses detalhes, né, de melhoras de fotos, de resoluções e coisas, tá? Outra coisa que é importante também de eu comunicar a todos aqui que estão assistindo meus vídeos e coisas, eu estou montando pouco a pouco, eu estou montando um novo cenário, um estúdio especificamente para mim fazer meus vídeos, para mim poder explicar, para mim poder mostrar para vocês esse meu trabalho dentro daqui do YouTube, nessas playlists no canal, né, no meu canal Adrianinho Treinador. Então, pode ver que eu boto algumas camisas aqui atrás de algumas equipes. Vocês, todos vocês que são de outras equipes, quiserem também que eu coloque a camisa de vocês aqui, pode ficar à vontade de entrar em contato comigo. Alguma empresa que queira divulgar alguma coisa sobre o seu trabalho também pode ficar à vontade de divulgar. Né? Eu acho que está faltando uma camisetinha daqui das duas equipes que eu trabalho, que é o Mistura e Eucalipto, mas a gente está conversando com a diretoria para divulgar o trabalho dessas duas diretorias, das duas equipes que eu trabalho. Não se esqueça também de me seguir no Instagram, tem o meu Instagram, é @AdrianinhoTreinador. Não se esqueça que eu tenho também o Facebook, tenho uma fanpage, né, dentro do Facebook, então pode entrar em contato comigo ou entrar em contato comigo lá. Bem, pessoal, vamos continuar o vídeo de hoje? Beleza. Vou falar sobre a equipe que eu estou trabalhando. A equipe que eu estou trabalhando nesse momento é a equipe do Mistura, equipe Sociedade Esportiva Mistura. É uma equipe do futebol 7 feminino que eu estou trabalhando nesse semestre de 2020. Primeiramente, quero agradecer a presidência, quero agradecer ao presidente por acreditar no meu trabalho, por me contratar. Quero agradecer ao Gessé, que é o presidente. Quero agradecer a Larissa também, que é a vice-presidente. E quero agradecer a Tamires, que é a diretora organizadora da equipe feminina. Muito obrigado pela confiança. Tamo junto nesse trabalho junto. Beleza? Fechou. Pessoal, o que eu quero? O que eu vou falar hoje? Qual é a ideia? É dar andamento a esses vídeos sobre a equipe do Mistura. Vídeo passado sobre a equipe do Mistura, sobre essa playlist que é separado só sobre a equipe do Mistura, eu falei um pouco da minha apresentação, como foi minha apresentação na equipe, quando que foi, o que teve, então, e a minha apresentação na frente das jogadoras do Mistura, certo? Hoje eu vou passar exatamente o que a gente trabalhou nesse primeiro treino juntos. Nesse dia, foi minha apresentação como profissional do Mistura. Então a ideia de hoje é eu falar sobre o meu treinamento, meu primeiro treinamento com a equipe do Mistura Feminino. Minha apresentação na equipe, né, falando sobre o meu treino, como é que funciona o meu treino, certo? Como é que funciona a minha ideologia de trabalho. Então, primeiramente, antes de eu passar aqui para vocês a lista do que eu fiz, como é que foi esse treino de 1 hora, né, que a gente trabalha por semana, eu preciso falar um pouquinho sobre a minha forma de trabalhar. Né? Antes disso, as atletas têm que conhecer um pouquinho minha ideologia de trabalho e eu tenho que passar mais ou menos o cronograma de como é que funciona. Então, primeiramente, eu tenho uma ideologia de trabalho.
certo? Cada treinador, cada técnico, cada especialista nessa área, ele tem que ter uma ideologia de trabalho, ele tem um conhecimento e ele tem que botar isso em prática. Primeiramente, a gente é professor, né? Vamos dizer, treinador e técnico, ele é um professor. Ele tem que ter uma didática, ele tem que ter uma forma de falar que as atletas possam entender, ou uma forma de treino que elas possam entender e que tenham regras, que tenham uma forma, que tenham um cronograma de uma forma certa. Então, antes de a gente fazer qualquer treino, antes de a gente entrar numa quadra para trabalhar com uma equipe, a gente precisa ter uma ordem, ter uma organização, ter um cronograma. Isso eu venho falando para vocês já vai muito tempo, quem me conhece já sabe muito bem disso. Então a gente precisa ter uma forma didática. O que é uma forma didática? É que a gente possa ter um trabalho evolutivo, mas que eles entendam, né? Os alunos entendam. Então, as minhas atletas são minhas alunas, né? Se vamos pensar nesse lado, são alunos que eu estou passando a minha forma de trabalho. E é isso que, primeiramente, um treinador, um técnico precisa fazer. Né? Hoje, dentro do futebol 7, já várias vezes falei também que está crescendo, está evoluindo, está chegando mais próximo do profissionalismo. Mas muitas equipes hoje ainda só tem uma pessoa responsável por os treinos. Uma pessoa. Não tem uma equipe, uma comissão técnica que faça todo esse trabalho. Não tem. Então, é um profissional para fazer várias partes de uma comissão técnica, vamos dar um exemplo de uma comissão técnica de uma equipe de futebol de campo profissional, né? Então, hoje eu vou dar um exemplo, dois exemplos simples. Ser técnico, ser preparador físico, são duas coisas diferentes. Dentro do futebol de campo é uma coisa diferente, são coisas diferentes. Mas um treinador hoje, dentro de uma equipe de futebol 7, e muitas equipes de futebol 7, não estou dizendo todas, já tem outras equipes um pouco mais evoluídas, mas tem o técnico e eu tenho o preparador físico. Sem falar em outras áreas, né? Eu não vou ficar aqui falando em milhões de áreas que tem dentro do futebol de campo, futebol profissional. Mas eu estou dando um exemplo aqui. Então, eu como treinador de uma equipe de futebol 7, eu preciso trabalhar principalmente essas duas partes principais, que é ser um técnico e ser um treinador. Então, por isso que eu boto ali nas mensagens que eu sou técnico e treinador. Por quê? Porque eu trabalho a parte tática e técnica, mas eu trabalho a parte física, eu trabalho a parte de treinamento, a parte de preparação. Então, são coisas diferentes, são coisas separadas, mas que também são juntas. Entenderam? Conseguiram entender? Então, assim. Então, é a minha forma. Então, eu vou passar aqui a minha ideologia desse primeiro treino. Qual foi a minha ideia desse primeiro treino? Esse primeiro treino era o início de uma temporada. É início da temporada de 2020. Então, a maioria das atletas estavam paradas por um bom tempo. A maioria das atletas não estavam fazendo atividade física. Então, elas precisam o que, primeiramente? Elas, primeiramente, antes de voltar a competir, antes de participarem de amistosos, elas precisam melhorar o que? O seu condicionamento físico. Voltar ao pique de uma sequência de futebol. E elas não estavam. Então, a gente tem que começar do princípio, do básico. O que é o princípio? O que é o básico? É trabalhar o condicionamento físico. Mas antes do condicionamento físico, a gente tem aquela coisa simples e importante que muitas vezes parece, como eu falei aqui, simples demais, mas é importante a parte de aquecer, a parte de alongar, avisar o corpo que está começando uma atividade física. Então, só para vocês entenderem. Depois disso, eu trabalhei outros detalhes importantes. Vamos por pontos, certo? Como eu falei para vocês, dentro desse trabalho, a gente precisa ter uma regra. E a gente acreditar nessa regra que a gente está falando, acreditar nesse cronograma. Então, primeiramente, a gente tem que fazer um cronograma e eu montei o meu cronograma aqui. Está aqui escrito meu cronograma de o que eu fiz nessa uma hora de trabalho. Primeiramente, certo? Primeiramente, eu comecei, como era a minha primeira apresentação dentro da equipe, meu primeiro trabalho dentro da equipe, eu precisava me apresentar.
e me apresentar, não de falar, de me apresentar quem eu sou, o que eu já tinha feito isso no primeiro encontro. Era me apresentar de como eu trabalharia com a equipe a partir de hoje em diante. Então, o primeiro trabalho que eu fiz com elas foi... e foi interessante que nesse dia que a gente fez o primeiro trabalho, a equipe masculina do Misturo também estava presente. Então, nesse dia teve a equipe masculina presente, a equipe feminina, que é o que eu trabalho, estava o treinador da equipe masculina, que é o Renan, um abraço, Renan. Então, esse dia foi um treino todos juntos. Como foi um treino no masculino e feminino junto, estavam as duas equipes e tinha bastante pessoas, eu tinha que fazer a minha forma de me apresentar. Primeiramente, eu gosto de trabalhar com uma dinâmica. O que é uma dinâmica? Dinâmica é uma atividade que tu envolve todo mundo, que todo mundo participa dessa atividade, que seja por que dinâmica? Porque todo mundo se envolve, e que seja alguma coisa engraçada, que seja uma coisa para todo mundo se soltar. Por quê? Porque eles têm, os atletas, as atletas têm que se soltar comigo e eu se soltar com eles. É assim que se começa um diálogo entre as pessoas. A gente tem que fazer algo para se soltar. E uma dinâmica é a melhor coisa para se fazer. Então a primeira dinâmica que eu fiz foi uma brincadeira, certo? Eu não vou explicar exatamente a brincadeira, porque daí já é uma outra parte, né? Se vocês quiserem entrar em contato comigo e me perguntarem como é que funciona exatamente as dinâmicas, como é que funciona exatamente esse trabalho, aí eu posso diretamente fazer para ti que está com essa dúvida. Mas aqui eu não vou conseguir fazer, senão eu vou pegar um vídeo só falando sobre um treinamento. Qual é a brincadeira? Eu até chamo isso de brincadeira, porque a dinâmica é uma brincadeira, e a brincadeira não é só para criança, a brincadeira tem que ser para todo mundo. Então a primeira dinâmica que eu fiz foi a dinâmica de direita, esquerda, frente e trás. Só para dar um exemplo assim, ó, eu dizia um número, e esse número as pessoas tinham que fazer um movimento. Eu botei eles fazerem uma roda gigante, eu ficava no meio da roda, e eu fiz uma dinâmica. Qual foi a dinâmica? A dinâmica é de dizer assim, ó, número 1 é para a direita, número 2 é para a esquerda, número 3 é para frente, número 4 é para trás. Então eu falava um número e eles tinham que fazer um movimento. Eu falava 1, ia para a direita. Falava 2, ia para a esquerda. Falava 3, ia para frente. Falava 4, ia para trás. Entenderam? Então, só que isso, o que eu comecei a fazer? Comecei a fazer eles alongarem, se movimentarem um pouco, soltarem o corpo, mas prestar atenção no que o treinador, no que a pessoa que estava falando os números falasse. Eles tinham que prestar atenção em mim. Beleza? Então foi essa a ideia dessa primeira dinâmica. Depois eu comecei a complicar ela, né? Falar mais rápido, fazer uma soma. Então foi uma brincadeira bem dinâmica e, na minha visão, todo mundo que participou gostou, curtiu e participaram, e foi bem legal. Beleza? Essa foi a primeira dinâmica. Depois, dei continuidade no nosso treino. No nosso treino, eu fiz uma segunda dinâmica. Uma dinâmica que eu acho muito interessante, que é muito importante dentro do futebol 7. A dinâmica de força e união. É muito legal. É muito legal. E eles, na minha visão, o que eu vi dos atletas que participaram, o masculino e o feminino, foi muito legal. Foi muito legal. Por quê? Porque essa dinâmica de força e união, o que eu pedi? Eu pedi para o grupo masculino se fechar, se juntarem, se abraçarem, todos, e pedi para um desses que estão abraçados, estão juntos, o mais forte, que se acha mais forte da equipe, mais forte muscularmente, que tem muita mais força, que passa por qualquer barreira. Aí pedi para ele sair e todos se abraçarem, o resto todos se abraçarem, e pedi para ele tentar entrar dentro do grupo. E ele fazer a maior força para entrar. E o grupo fazer a maior força para não deixar ele entrar. Foi assim no masculino e foi assim no feminino. E foi espetacular a atividade física. Por que esse trabalho? Por que esse trabalho? Trabalho de união. Uma equipe tem que estar firme e forte, juntas, unidas, firmes. Só vão deixar entrar dentro do nosso grupo, só vão ou passar por dentro do nosso grupo se a gente deixar. Então esse foi o trabalho de união.
fechado, eu quero um grupo fechado. E essa é a forma que eu trabalho. Eu quero um grupo dentro do que eu trabalho, a equipe que eu trabalho, eu quero união. E essa é uma das formas que a gente mostra união. Quando a gente está fechado, está unidos. Entendeu? Essa foi a segunda dinâmica. Se vocês quiserem mais informações sobre as dinâmicas, entre em contato comigo. Depois disso, eu comecei a fazer um trabalho tradicional dentro de um futebol, dentro de uma equipe, dentro de uma escolinha ou dentro de uma equipe profissional. O que foi? Trabalhar com alongamentos, certo? Trabalhei com alongamentos tradicionais, os alongamentos estáticos, né? Que é o alongamento que a gente fica parado e a gente faz aqueles alongamentos tradicionais, que é alongamento para os membros superiores, alongamento para os membros inferiores, mostrando os alongamentos que elas teriam que fazer, principalmente alongamentos para os membros inferiores, né? A parte posterior, anterior, panturrilha, parte da virilha e a parte superior, que é muito importante, quadril, ombro. Muitas vezes o nosso corpo está muito parado, né? E a gente for fazer uma atividade sem alongar, a gente pode criar lesões, né? Ou a gente não vai conseguir fazer uma boa atividade depois disso, depois que for alongamento, não fazer uma boa atividade. Ou começar uma atividade sem alongamento, até o corpo aquecer, o corpo começar a se soltar, demora. Então o alongamento é importante para isso. O alongamento é importante porque tu está avisando o que tu faz. Avisando que tu vai começar uma atividade física. E o corpo já começa a entender, opa, estou me alongando, estou me esticando, estou começando a me pôr no lugar, postura e coisa. E aí, beleza? Esse trabalho que eu fiz foi o terceiro trabalho do dia. Aí tem mais 3 trabalhos. Qual foi os 3 trabalhos? Alongamento e aquecimento. Mas agora não era estática, era em movimento. Começando a fazer muitas movimentações tradicionais também, de aquecimento, mas movimentações que a gente usa muito a perna, estica, levanta, move para um lado, move para o outro, movimenta a cintura, o quadril, panturrilha. Então, tudo movimento que eu ia fazendo elas de um lado para o outro da quadra, fazendo esses movimentos, alongando mesmo, com uma grande amplitude dos movimentos. Para quê? Para continuar esse trabalho de aquecimento. Por que eu estou dando essa intensidade no treinamento? Por quê? Por que eu estou dando essa intensidade? Por quê? Porque elas precisam. Porque elas estão um tempão paradas. E elas não estão fazendo. Então essa foi a intensidade do treino. Dá uma intensidade, por quê? Porque elas precisam. Porque estão paradas. Por isso que eu dei uma intensidade maior nisso. Beleza? Depois disso, eu fiz um trabalho tradicional. Principalmente numa equipe feminina. Que é fundamento básico. Fundamento básico dentro do futebol. Eu precisava já analisar as atletas como a parte física que eu fiz antes ali, que aquecimento e alongamento é a parte física. Eu precisava já analisar que tipos de atletas já estavam melhor fisicamente, as atletas que tinham alguma dificuldade ou não. Tudo o professor ia ter que analisar. Tudo isso que eu fiz ali tinha minha análise, né, do que for fazer. E aí eu fiz análise do fundamento. Saber quais atletas que tinham uma facilidade de dominar, a facilidade de tocar de lado, de dominar na coxa, de dominar no peito, de cabecear. Fundamentos básicos. Eu ali, nesse momento, eu fiz alguns fundamentos. Claro que nesse treino de 1 hora a gente não consegue fazer todos os fundamentos, a gente não consegue trabalhar tudo que a gente quer. Mas algumas coisas eu observei. E é nessas coisas que eu observei, nesses treinos que eu fiz, eu consegui analisar. Então, como eu falei, analisar todos os detalhes, todos os trabalhos. E analisei e fiz alguns fundamentos. E foi importante para mim poder analisar uma por uma. E para finalizar o treino, eu fiz um fundamento recreativo. Como assim um fundamento recreativo? Eu usei o fundamento que elas fizeram, eu peguei um fundamento delas
e fiz uma brincadeira nesse fundamento. Eu pedi para elas irem mais para o centro da quadra e fazerem uma brincadeira de fundamento que elas não poderiam deixar a bola cair no chão. Fazia um grupo ali de 3, 4 atletas, grupos separados. Elas ficavam lá na linha do meio de campo e elas teriam que ir até o gol, até a área de um dos gols e cabecear ou dominar na coxa, no peito. Não poderia cair a bola no chão. E naquela parte elas teriam que, entrou dentro da área, elas podem fazer o gol. Não tinha goleira, mas todas nesse bloco. Não sei se vocês estão entendendo, em bloco delas, né, 4, 5 juntos, elas iam. E aí eu fiz uma brincadeira. Mas foi uma brincadeira recreativa, mas de fundamento. Continuando o fundamento que elas faziam, que eu passei, mas agora com uma brincadeira, uma recreação. Entenderam? Então esse foi meu trabalho. Tudo que eu passei foi 6 formas de trabalho. Então, nós como treinadores de uma equipe, nós que damos treinos, que estamos trabalhando numa equipe, que a gente quer evoluir, que a gente precisa conhecer nossas atletas em todos os sentidos dentro de quadra, a gente precisa fazer treinos com uma ideologia de trabalho, com regras, com ordem, com cronogramas. Beleza, pessoal? Esse vídeo é longo, mas é para poder explicar para vocês entenderem como é que eu trabalho. E como um treinador precisa trabalhar. Não estou dizendo que precisa ser igual ao que eu faço. Não estou dizendo que precisa ser igual ao que eu faço. Cada um tem sua ideologia de trabalho. Pode ser que, Adriano, podia ter feito uma outra coisa ali, outra coisa aqui. Achei legal isso, não achei legal aquilo. Cada um tem sua forma de trabalho. Mas o que eu estou querendo explicar para vocês? Estou explicando para vocês que tu tem que ter um cronograma, tu tem que ter uma regra, tu tem que acreditar numa didática de que aquilo que tu vai fazer, isso, que elas vão poder entender e que vão se sentir satisfeitas após o treino. Após o treino, o primeiro treino que eu fiz lá, para mim foi espetacular, foi muito bom e muitos me elogiaram por isso também. Então, muito obrigado por todos terem assistido esse vídeo. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o que eu falei aqui no vídeo, sobre alguma coisa de treino, quiser alguma dica, entre em contato comigo. Quero agradecer novamente a todos da diretoria. Quero agradecer agora a todas as atletas que tiveram presente no primeiro treino. Muito obrigado. Para mim foi espetacular o meu treino. Isso me deu muito mais motivação para continuar com a equipe, porque os atletas se dedicaram e se focaram nesse treino. Então, fico lisonjeado por todos ter participado e curtido. Certo? Obrigado, pessoal. Só para finalizar aqui, vão lá e curtem o meu canal, certo? Compartilhem, faz o linkzinho ali, por favor. Como eu falei, aperte o sininho também de sinalização. Se tiver lá embaixo nos comentários, vai ter alguns dados meus, algumas informações. Pode entrar em contato comigo que eu entrarei em contato com vocês o mais rápido possível, certo? Muito obrigado por tudo, muito obrigado por assistir novamente esse vídeo e qualquer coisa, só entrar em contato. Um abraço e até a próxima. Fui!